Fala galera, tudo certo? Quem tá falando é o Gustavo. Como eu disse anteriormente, eu ia reunir aí um squadzinho pra gente poder fazer aí um microsistema juntos. Então a gente decidiu fazer um micro SaaS. Então pode dar um alô aí, rapaziada. Opa, meu nome é Lucas Lutfi. Salve. 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 E aí, aqui é o Bruno. Então galera, tô aí Aqui com é o Cardoso. top. Tô aqui com o Cardoso, tô com o Lutão e tô com o Bruno, né? São colegas ali da minha faculdade. A gente também fez o ensino médio juntos. E hoje a gente vai estar codando aí um micro SaaS do zero. Então, né, vejam que aqui no meu vídeo eu tenho uma definição do projeto, uma mini daily in planning, onde a gente vai definir alguns fatores iniciais, né, de código. E depois a gente vai começar tocando design, né, e fazer um back-end simples aí de início, né, setar o projeto. A gente já decidiu as stacks, né, galera? Então a gente vai estar trabalhando aí com TypeScript bastante. E o front-end a gente está decidindo ainda, mas provavelmente vai ser no React ou no Vue, né? Então a gente tá dando uma olhada aí ao decorrer do projeto. A gente vai dando uma olhada. Então, galera, eu vou abrir aqui meu Git. E, bom, tô aqui no nosso backlog aqui. Eu criei um backlog bem básico, né? Então, para quem não trabalha ainda, a gente vê aqui que isso aqui é uma estrutura de Kanban, né? Isso aqui é usado bastante na metodologia Scrum, né? É uma metodologia ágil aí de trabalho. Então, eu vou estar implementando isso aqui com os meus colegas para a gente ter um pouquinho dessa noção, dessa experiência, né? Então, esse to-do aqui é como se fosse o nosso backlog dentro do Scrum, né? Claro que a gente também não vai trabalhar o Scrum aqui muito fortemente, né? Vai ser uma noção bem básica de Scrum. Então, basicamente, a gente teve uma ideia, né? Então, se o Luton aí quiser falar um pouquinho sobre a ideia que a gente teve, sobre o que a gente vai fazer. Bom, a gente teve uma ideia de criar um sistema de leilões, né? A gente percebeu que as aplicações para leilões elas estão bem defasadas. Então a gente quer tentar fazer um projeto mais aprimorado ali para leilões de imóveis. Perfeito? Então, galera, o setup inicial são leilões de imóveis, né? Então, a gente já decidiu as stacks, que são as primeiras coisas, né? Em seguida vão vir as regras de negócio, né? Que a gente também vai definir isso ao longo do nosso projeto, né? Então, inicialmente, aqui a gente vai começar gerando algumas atividades, né? Então, pessoal, o que vocês acham que é crucial inicialmente para a gente começar uma aplicação aí? O que a gente pode começar aqui para colocar no nosso backlog? O que vocês acham? E dar um chutinho aí. Então, vamos definir aí como primeira task, definir as regras de negócio, né? Então, galera, vejam que você tem um primeiro draft ali no nosso Kanban. Então, definir as regras de negócio. Por quê, galera? Porque isso na decodificação a gente sabe que interfere diretamente nos casos de uso da nossa aplicação, né? E do jeito como ela vai se comportar, né? Nem tudo é o código, a gente também precisa saber como funciona, né? Como é a gestão de um software, né? Aqui no caso a gente vai fazer um micro SaaS, né? Que é ao contrário do ERP e CRM, que são sistemas com diversos módulos, né? O micro SaaS ele tende, né, a suprir apenas uma necessidade, né? E a única necessidade que a gente vai suprir é leilão. Então a gente vai fazer um sistema aqui onde a gente vai poder leiloar, o sistema vai definir quem está com o maior lance, enfim. Vai ser um projeto bem bacana, né? Então, como definição aqui, definir as regras de negócio do sistema, dando como palpite que a gente também pode, quem sabe, uma logo para o sistema, definição de design do sistema, o que vocês acham? Uma boa definição dos requisitos do sistema. Uhum. Acho top Critério. também, mano. Requisitos, perfeito, mano. Modelagem do banco, modelagem inicial. Fazendo mais SQL mesmo, que é o mais conhecido aqui pela galera, né? Então, bom, pessoal, a gente aqui definiu 4 tasks, né? A gente vai estar trabalhando elas ao longo desse vídeo aqui, né? E também iniciar o back-end, né? TypeScript. Então, ó, fazer uma configuração de ambiente, né? Então, perfeito, galera. Então, inicialmente a gente vai puxar essa task aqui pro in progress, né? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai levantar esses requisitos, né? E eu também vou puxar essa de definição de regras de negócio, né? Então, pessoal, como que vocês acham que esse sistema deve funcionar, né? Quais são os requisitos aí? Como que devem ser as regras de negócio, né?
quem pode publicar isso, né? Quais vão ser as nossas roles ali dentro do sistema, o que o usuário pode publicar, enfim. O que vocês acham aí? São os palpites de vocês? Vamos desenvolver uma ideia aí. Que todo sistema ele tem que partir de uma ideia inicial e de uma regra de negócio, né? Então, e aí, pessoal? O que vocês acham? Qual que é a necessidade principal? O que a gente pode suprir? Diego, então, contigo. Bom, o usuário, ele vai poder apenas dar lances, né? Perfeito. A gente vai ter que criar um usuário que vai ser pro admin, que ele vai poder cadastrar o leilão, o imóvel. Perfeito. E de início é isso, né? Perfeito. Então, tu deu uma role muito interessante. Então, a gente pode reparar que a gente tem dois perfis, né, de configuração de usuário, que no caso é um usuário comum, né, que tem a possibilidade de dar lances, né, e um super usuário, né, um usuário admin que tem a possibilidade de lançar, né, lances. Então, lançar lances não, né, ele tem a capacidade de publicar itens, né, para serem leiloados. Cara, isso é muito legal. Inclusive, a gente pode fazer, na minha concepção, um sistema de assinatura onde para tu leiloar, tu tem que assinar o sistema, né? Então, como se fosse aí um Interessante. VIP, né? E esse VIP te dá esse admin e te dá essa possibilidade de fazer os teus leilões, né? Mas como ideia inicial, perfeito. Não, então a gente vai trabalhar com duas roles, né? Um usuário onde ele pode fazer leilões e um usuário que pode apenas dar lance em leilões, beleza? Então essa é a regra principal, inicial aí do nosso sistema, né? Então nossa autenticação, né? Ela vai ter que ter uma tag ali, um checkbox, né? Que vai definir se o usuário é um super usuário ou não, né? Mais alguma definição aí, pessoal? Mais algum requisito? O que vocês acham? Mais alguma ideia? Por enquanto, não. Então, beleza, vamos começar com isso, né? Então, caras, inicialmente, vamos fazer então um setup inicial aqui dentro do nosso próprio TypeScript, né? Então, eu já criei uma pasta aqui, né? Inclusive, uma oportunidade bem bacana aqui pro pessoal que... Ué, acho que a minha tela aqui travou. Só um momento, galera. Perfeito. Então, pessoal, Fechou. voltamos aqui. Tive um probleminha técnico. Então, vejam que eu criei uma pasta aqui chamado Projetos TypeScript. Eu não sabia ainda o nome, né? Mas eu vou criar aqui dentro mesmo, né? Então, a gente já pode marcar aqui no nosso checkbox aqui no Obsidian, né? Que a gente definiu já mais ou menos o projeto. Então, vamos começar criando aqui uma estrutura inicial. Então, eu vou começar dando um yarn init aqui para ele criar as configurações, né? E criar ali um package JSON pra gente dentro desse projeto, né? Então, eu vou colocar aqui qualquer coisa. Na real, não vou colocar nada mesmo, né? Então, a gente vê aqui que a gente tem aqui um package JSON aqui em cima já, né? Então, a partir disso aqui também vou criar sei lá, um main, né? Que vai ser o nosso entry point. Então, cara, esse aqui é o nosso entry point inicial. Inclusive, eu vou criar uma pastinha aqui chamada src, né? E eu vou mover esse entry point aqui para dentro, né? Que esse aqui vai ser o nosso entry point inicial, né? Inclusive, aqui a gente pode... Tô usando o Vmode agora. Criar aqui um start, né? Criar aqui com um test node mesmo, né? Scripts, né? Ou start, acho que é scripts. Então, beleza. Criei um script aqui pra gente poder fazer a inicialização aí. Aqui tá como server, vou colocar aqui como main ps, que é o nosso arquivo que está dentro da nossa src, né? Então aqui a gente vai estar setando aí um projeto inicial, né? Eu já tenho experiência aqui com TypeScript, mas meus amigos, por enquanto, eles não têm muita experiência e é isso que é muito importante dos projetos. Porque ao fim desse projeto eles já vão captar muito mais experiência com o TypeScript e, cara, vão poder codificar aí projetos, né? A gente vai poder fazer mais projetos ainda. Então, enfim, galera. Então criamos um entry point aqui. Vamos instalar algumas dependências que vão ser essenciais aqui para o nosso desenvolvimento. Então, eu vou começar aqui dando um yarn add express, beleza? Então, a gente vai estar fazendo esse back-end utilizando o express. E também vou baixar aqui o @types, né? Que é o compilador aí TypeScript para Express. E vou baixar ele como uma dependência de desenvolvimento, né? Porque quando a gente subir isso aqui para o servidor, ele vai transformar em JavaScript. Então, no nosso server, ele vai rodar em TypeScript, JavaScript. Então, não tem necessidade de ter dependências de TypeScript, correto? Então, também falando em TypeScript, vamos aqui baixar o TypeScript também, né? Como uma dependência de desenvolvimento também, perfeito. E também vamos, né, baixar aqui o test node dev, né? Que é a nossa
É a nossa biblioteca como se fosse ali o Nodemon, né, para quem conhece o Express aí, que é uma biblioteca que vai transpilar o nosso código instantaneamente, né, como se fosse um Vite, enfim, um compilador para desenvolvimento, né. Então, a gente já criou aqui um script, né, de inicialização, né, o nome desse script é dev. Então, se a gente der um yarn dev aqui, ele já vai estar entendendo o test node, só que assim, a gente não tem nada, né, no nosso entry point. Então, obviamente não vai ter nada aqui. Então a gente tem aqui um main test aqui, a gente pode começar aqui dando um import express from express, né? Claro que a gente vai fazer algo bem mais elaborado que isso aqui, né? Criar aqui uma const app que chama o express, né? E aqui a gente pode dar um app.listen, né? Na porta 3000. Vou jogar aqui uma mensagenzinha. Deixa eu fechar isso aqui. Perfeito. Então, quando a gente rodar aqui o nosso server, né? Então, galera, voltando aqui, vocês têm que baixar o test node, tá? Como uma dependência global, galera, porque ele tem que estar no teu PC para ficar fazendo essa compilação aí, né? Então, agora provavelmente vai funcionar. Não. Test node dev... não tem o test node aqui. Vou fazer o test node comum, então, pra... Beleza. Era problema de dependência mesmo. Com o test node aqui ele tá funcionando. Então, simplesmente vou mudar isso aqui pra, sei lá. Deixa eu dar um insert aqui. Pra ter esse node mesmo, né? E vou passar isso aqui. Tirar isso aqui. Beleza. Então, provavelmente se eu der esse yarn dev agora, isso aqui vai funcionar. Então, yarn dev aqui. Beleza. Então, o server agora tá rodando aqui, galera. Então, perfeito. Era isso que a gente queria inicialmente. Então, vejam que a gente está com uma estrutura aqui bem acoplada, né? A gente está aqui iniciando o Express direto. Cara, tá pedreiro isso aqui. Então, a gente vai criar aqui uma camada de infraestrutura aqui. Chamar assim, infraestrutura, né? Pode estar errado aí o inglês do pai, mas perdoa o pai. Criar aqui um HTTP. Vamos criar aqui uma interface, né, de HTTP. Então, vou criar isso aqui um ihttp.ts, né? Deixa eu colocar isso aqui em maiúsculo. E dentro desse HTTP aqui, a gente vai findar isso aqui como se fosse uma interface, né, galera? Então, vou dar aqui uma export interface, né? Vou chamar isso aqui de ihttp server, pode ser. E aqui eu vou criar alguns métodos. Então, eu vou criar aqui o meu próprio listen, né? Então, aqui a gente está entrando muito no mérito da injeção e inversão de dependência, tá, galera? Utilizando um adaptador. Então, eu vou dizer que eu espero uma porta, né? E essa porta é do tipo number, né? E isso aqui não espera retorno nenhum, né? Isso aqui é void. Então, essa aqui é a nossa primeira interface aí, né, galera? Acho que falta uma tipagem aqui, na verdade, não é flechinha, é isso aqui. Beleza. E vou criar aqui também o meu on, né? Então, na verdade, o on a gente vai deixar para depois, né? Que envolve nossas rotas, né? Eu vou criar aqui o listen e vou criar um close também pra gente fechar o close. Ele não espera nenhum parâmetro, porque ele já tem o close dele lá. Então, a gente criou aqui o HTTP dentro de infraestrutura, né? Então, vejam que, como uma interface, eu crio um nome muito genérico, que é IHTTP. E quando eu crio um adaptador, eu utilizo, né, o nome da biblioteca. Então, eu vou chamar isso aqui de Express Adapter. Por quê, galera? Porque o princípio de utilizar adaptadores é justamente a gente poder... Cara, mano, isso aqui tá me irritando. Mano, meu OBS tá muita qualidade e ele tá travando, velho. Então, galera, voltando aqui. Então, criei aqui um Express Adapter. Tô passando uns probleminhas aí com o meu OBS, mas enfim. A gente implementou uma interface, né, anteriormente. E essa é a moral da gente utilizar adaptadores, né? Porque, galera, a gente pode ter aqui, por exemplo, um adaptador do Fastify, por exemplo, né? Mas a gente está usando uma interface para tipar esse adaptador, né? E para a gente também depois, posteriormente, inserir essa dependência através de um singleton ali no nosso entry point. E a gente está criando aqui uma lib, né, para usar o Express. Então aqui, nesse arquivo, é o único lugar onde a gente vai estar acoplando a dependência do Express, correto? Então vamos lá, eu vou dar aqui um insert, vou iniciar isso aqui como se fosse uma classe. Então eu vou dar um export default class e vou chamar isso aqui de Express Adapter, né? Adapter, e vou implementar ela, né? Então vou dar um implements aí HTTP server, né, que é a minha interface lá que a gente criou. Então eu vou dar aqui um app
né? Vou iniciar aqui uma variável, vou dizer que isso aqui é do tipo N inicialmente, e vou abrir aqui também um construtor, né? Esse construtor aqui ele vai instanciar a app, né? Posteriormente, né? Então, posso criar aqui até private mesmo, isso aqui, e aqui no construtor, né? Eu posso ou passar isso aqui vazio, ou eu posso injetar aqui mesmo, né? Aqui dentro mesmo. Mas eu posso chegar e dizer que, por exemplo, this.app é igual a express, né? Assim como a gente fez o nosso entry point. E também importar o nosso express aqui, né, galera? Então, vou dar aqui um import express from, né? Opa, express. Então, né, tô instanciando aqui. Posso fazer também uma propriedade só de leitura para ficar Czinho ali, né? Então, vejam que está erradinho aqui porque a gente ainda não começou a implementar o nosso adapter, né? Então, a gente tem um construtor aqui que ele inicia, né, o nosso express. Inclusive, a gente poderia, por exemplo, setar isso aqui dentro mesmo. Então, a gente pode chegar e, sei lá, uma prática que melhoraria nosso código é passar dessa forma assim e dizer que isso aqui é express, né? Mas assim a gente também estaria fazendo uma propriedade só de tipagem, por isso que eu prefiro fazer dessa forma, né? Aqui eu vou deixar só app mesmo. Então, enfim, a gente vai começar aqui criando, né, os nossos métodos. Então, lembrem-se que a gente criou o listen e a gente criou o close também. Então, a gente vai ver aqui que a gente vai criar aqui o close, criar o close aqui. E o close, ele tem uma propriedade dentro do próprio Express, né, que é o close. Então, isso aqui já é responsável por matar o nosso server, né, de maneira correta. E aqui também a gente vai estar criando o nosso método listen, né? E ele vai passar um parâmetro, né, que vai ser a nossa porta. Então isso aqui é do tipo number, né? E como eu disse, né, como eu tipei lá, isso aqui não tem retorno, então isso aqui é void, né? E a gente vai dar aqui um this.appListen, né? Aqui eu vou passar apenas a porta, tá, galera? E aqui eu vou criar um console log aqui logo embaixo, né? Lembrem-se que o JavaScript ele é linear, né? E o TypeScript também. E vou dizer que Opa! Eu vou dizer que, sei lá, o server... Inclusive, vamos passar uns apóstrofos aqui, eu acho. Que vai ficar mais bonito, porque a gente pode passar a nossa variável que a gente passou como parâmetro aqui. Então, eu posso fazer, tipo, por exemplo, o server está rodando na porta e passar aqui a minha porta, né? Posso passar aqui dentro mesmo. Então, vou passar aqui port. Beleza. Então, galera, a gente já implementou, a gente vê que os erros somem, né? Então, a gente pode vir aqui no nosso entry point e refazer isso. Então, como é que a gente vai refazer isso aqui? Então, a gente pode começar criando uma classe chamada app, correto? E aqui dentro a gente pode começar com um construtor, né? Então, o que eu posso fazer? Aqui eu tenho diversas formas de como eu posso fazer isso, né? Eu vou iniciar elas aqui fora, então eu vou começar como se fosse aqui Vou trazer aqui meu express, né? Então, eu vou dar aqui Cara, eu vou começar passando isso aqui dentro do meu próprio construtor mesmo. Então, vou passar aqui um read only server, né? Opa, server. Vou começar tipando, então vou trazer minha interface para jogo aqui. E vou dizer que this.server, né? É igual a express. Opa. Isso aqui é new express adapter, né? E vou iniciar essa função aqui. Então, eu estou dizendo que a tipagem server, né? Ela corresponde ao meu adaptador, correto? Então, cara, inicialmente isso aqui, posso criar aqui duas funções, então vou criar duas funções assíncronas aqui, eu vou chamar uma função de start, beleza? Dentro dessa função aqui, eu vou chamar meu server listen, né, que eu estou instanciando, estou trazendo de lá. Vou rodar isso aqui, sei lá, na porta 5555, né? E também vou criar aqui uma função assíncrona de stop, que só vai chamar meu close mesmo, né? Então, não tem segredo nenhum. Então, a gente pode vir aqui, criar uma constante chamada app, né? E dizer que isso aqui, new app, né? Passando o meu parâmetro que eu estou recebendo aqui, né? Que é o meu express adapter, né? E posso vir aqui e dar, sei lá, um app.start, né? Que é para iniciar o meu servidor. Então, cara, a princípio, né? A gente tem um entry point básico aqui, iniciando o servidor, né? Com o express na porta que a gente quiser. Aqui, vejam que eu estou passando na porta 555. Então, abrindo aqui meu warp, né? Eu posso vir aqui, né? E rodar isso aqui novamente. Então, o server está rodando na porta 555. Só que agora de maneira desacoplada, né, galera? Então, isso aqui, cara, é uma estrutura inicial, né? Utilizando aí o ports and adapters, né? Que é um pattern de TypeScript, né? Então, cara, a gente poderia aqui implementar qualquer outra biblioteca
em cima do Express, né? A gente poderia fazer um Fastify, né? Desde que tivesse os métodos on e close, isso funcionaria, né? Então, como primeira parte, que a gente já criou um servidor inicial e uma camada de infraestrutura que, por enquanto, tem um HTTP, né? Então, a gente pode vir aqui também e criar um database, né? Por que não? Então, a gente vai começar aqui um pouquinho sobre database. Então, eu vou criar aqui sei lá, uma interface database, né, galera? Database eu vou ver, né? Então, posso criar aqui a minha interface. Mas antes, vamos criar esse banco de dados, né? E vamos ensinar como configurar uma... Tá me fugindo da mente. Uma conexão no MySQL. Opa! Salve, galera. Então, vamos continuar aqui, né? O nosso vídeo. Então, eu criei um database aqui chamado Leilão, né? Esse é o nosso primeiro database aí, né? Então, primeira coisa, vamos conectar isso, né? Então, lembre-se aqui que eu criei uma database dentro de infraestrutura. Então, eu criei uma interface e também vou criar aqui, lembre-se, com o nome da lib, né? Um MySQL, né? Adapter, pode ser. Adapter. Então, chamar isso aqui de MySQL Adapter mesmo, né? Então, perfeito, galera. A princípio aqui, eu vou criar dentro da minha interface, vejamos, vou criar aqui um export interface, vou chamar isso aqui de iDatabase, como bem sugerido aqui do Copilot, e vou criar 3 propriedades aqui, né? Então, vou criar aqui um connect, pode ser, né? Aqui eu vou passar não void, eu vou passar uma promessa. Então, promessas são coisas que a gente tem que garantir que vai acontecer, então eu vou passar isso aqui como N, sim N, né? Porque espera um retorno de conexão, né, galera? Vou criar aqui também um disconnect, beleza? Então, pra gente conectar, desconectar, mesma coisa ali como é um disconnect, não precisa, né, de retorno, então é um void, né? Mesma coisa que a gente fez ali, né? Só que aqui ainda eu vou criar um query, né? Pra mim poder fazer as minhas execuções e meus SQLs puros aqui. Então, eu vou esperar 2 atributos aqui, que no caso é a própria query, né? Que é um dos parâmetros, né? Que é uma string. E também vou esperar os meus parâmetros, né? Então, eu vou chamar isso aqui de params e vou falar que é n. A princípio, é n, né? E o TypeScript, ele tem uma coisa muito legal, porque a gente sabe que tem queries que a gente não precisa passar parâmetros, né? Então, eu posso chegar aqui e dizer que o meu parâmetro, ele é opcional, né? Colocando aqui uma interrogação, né? E aqui, né, por fim, eu vou adicionar aqui uma tipagem, né? Vou dizer que isso aqui é uma promise n, né? Inclusive, aqui eu também posso fazer isso, né? Opa. Se não me engano. Beleza. E aí, os 2 pontos vêm aqui, né? Se eu não me engano. E isso aqui tem que ser uma função. Tem que ser assim. Perfeito. Opa. E aqui... a tipagem tem que ser assim. E a minha função aqui, ela tem que passar esses 2 parâmetros. Perfeito. Então, a princípio, criamos uma interfacezinha aqui bem básica. Então, mesmo esquema de classes, pessoal. Então, vou dar aqui um export full class MySQL adapter, né? Implements, né? E database, né? Beleza, galera? Então, já fez o auto-import ali pra gente, né? Então, o que a gente vai passar aqui? Então, a gente vai começar aqui com... podemos começar com uma private, né? Então, eu vou chamar isso aqui e vou dizer que isso aqui inicialmente é uma connection e ela é N, né? Então, vamos começar criando primeiramente uma conexão e também vou criar uma pool, porque eu quero fazer uma conexão do estilo piscininha, né? Então, uma pool eu posso definir, enfim, pessoal, N números de conexões, então ele vai criar diversas conexões e ele vai fazer uma espécie de load balancer ali, né? Para mim conectar as minhas pools e ele vai deixar as pools ativas apenas dos usuários que estão usando, né? Então, é um método bem utilizado aí no mercado e o pessoal utiliza bastante. Só que acontece, essa conexão, vocês concordam que não é toda hora que o meu MySQL vai estar ligado, né? Então, eu vou dizer que isso aqui é opcional, a minha pool também é opcional e vou dizer que isso aqui é N, né? Inicialmente, perfeito? Então, a princípio, eu não preciso de nenhum construtor aqui, né? A gente sabe que a gente tem uma pool e a gente tem uma connection, né? E, cara, vou deixar primeiramente isso, né? Aqui a princípio. Então, agora a gente vai começar a implementar esse nosso adaptador, né?
Então, aqui na minha class, eu vou criar um método chamado connect, né? Lembrem-se. Então, isso aqui não passa nenhum parâmetro, né? E lembre-se que a gente criou ele como se fosse uma promise, né? Então, ele é uma promessa, né? N, beleza? Então, promise N, beleza? Fechou. Ô, porra. Aí, fechou. Então, a gente vai começar aqui, né? Enfim, nosso database, né? Então, vou iniciar chamando aqui um database config, né? Então, eu vou criar aqui um objeto de configuração do meu próprio MySQL. E eu vou tipar ele como se ele fosse, ó, MySQL, né? Ponto pull config, né? Então, inclusive, né? Vamos abrir aqui nosso warp e eu vou baixar, né? Então, eu vou baixar aqui a lib do MySQL2, tá, galera? E também vou baixar o @types dela, né? Não esqueçam, né? Então, como dependência de desenvolvimento. Acho que não tem @types para isso aqui. Enfim, vamos importar aqui o MySQL2, então. Então, vou dar aqui um import MySQL from MySQL2, beleza? Então, isso aqui não é uma pool config, na real é uma pool options, beleza? Então, ele já reconheceu aqui, então tá devidamente instalado, né? Então, aqui eu não vou esconder isso aqui numa variável de ambiente ainda, então vou passar direto mesmo. Então, eu vou criar aqui, vou setar um objeto, falar que o host é o localhost, que meu user é o root, né? E que não tem senha, né? Então, eu vou deixar a senha vazia aqui. E port, não preciso passar, mas vou passar aqui uma porta padrão, né? Que é a porta padrão do próprio MySQL. Então, isso aqui a princípio, né, já vai se conectar. Como isso aqui é uma pool, então eu vou dar pode ser um wait for connect. Então, esse wait for connections aqui eu vou setar ele como true, né? É uma propriedade booleana, perfeito. Não vou colocar parâmetros nomeados ainda, né? Que é o named placeholders, né? Vou fazer as queries com os interrogas mesmo. E vou criar aqui também uma connection limit de 10 mesmo, assim como sugerido aqui. E perfeito. Eu acho que essa pool aqui tá bem configuradinha desse jeito, né? Então, connection, né? A princípio tá ok aqui essa configuração. Então aqui a gente pode começar um bloco, né, de try catch, né? Porra. Então beleza, então a gente criou aqui um bloco try catch. Então eu posso dar aqui um dis.pool. Então eu vou estar utilizando aquela propriedade que está lá em cima, né? Então a gente vê que ela já acendeu. E eu vou criar uma pool com o quê? Com esse objeto de configuração que eu criei, né? Então veja que eu estou passando esse objeto de configuração como um parâmetro, né? Então eu vou colocar um ponto de vírgula e vou setar aqui a conexão, né? É o get connection da minha pool. Então ele vai pegar as minhas variáveis de ambiente e vai dar um dis.pool get connection, né? Que ele está consumindo. E aqui eu vou dar um console log mesmo, né? Conectado ao banco. Opa! Conectado ao banco de dados, né? Mesmo. Então, conectado ao MySQL, sei lá. Enfim. E aqui no meu cat, eu vou setar isso aqui, né? Já vou dar uma tipagem para esse erro, vou dizer que ele pode vir qualquer coisa, né? Ou pode ser undefined também, porque a gente sabe que tem erros de MySQL que são indefinidos, né? E aqui eu vou dar um console error, né? Então, só para ele me exibir ali o erro também, enfim. Então, estou passando aqui como parâmetro o erro. Então, quando estourar esse erro, esse parâmetro vai estar aparecendo aqui, né? Então, criamos aqui a nossa connection, né? Então, esse aqui é o nosso parâmetro de conexão, né? Nossa função de conexão. Vou criar aqui agora a função disconnect, que a gente prometia para vocês, né? Então, o disconnect, né? Ele não vai passar nenhum parâmetro. Lembre-se que ele é uma promise, né? N. Beleza? Na real é void, se eu não me engano, né? Então, enfim. E, cara, vou dizer que se a conexão for diferente, né? Se ela for diferente de null ou diferente de undefined. Na real, essa tratativa aqui ela é até um pouco problemática, então vou dizer que se disconnection for diferente de null, né? Exatamente diferente. Opa. Vou dizer que, cara, disconnection release, né? Ou, melhor, vou dar um await, tem o método end, que é muito melhor. Então, eu vou estar encerrando essa conexão, né? Se ela for diferente de nulo aqui, caso eu acione meu disconnect. Então, agora, galera, a gente vai entrar num métodozinho um pouquinho mais complexo, que é o query, né? Então, vou tentar explicar ele aqui para vocês. Então, lembra que a gente passou dois parâmetros, então ele espera dois parâmetros, que é um string e um parâmetro adicional, n, né? Então, eu vou criar aqui um bloco, né? Um try catch também, lembrem-se. Sempre iniciar em tentativa e erro, né? Então, o try catch ele é bem legal para esse tipo de ocasião.
Então aqui dentro do meu try eu vou criar um bloco aqui, um if, e vou dizer que disconnection, né? Se disconnection, né? Se ela existir, ou seja, se ela for diferente de null, né? Eu vou... Nossa, mano, ele já acabou fazendo tudo aqui pra mim, eu vou tirar isso aqui. Então eu vou criar aqui uma constante, né, chamada house. Vou colocar ela dentro de um array, porque ela sempre vai pegar sempre o primeiro objeto de house que voltar, né? Então vou citar que eu quero um objeto só, né, essa constante. E vou dar aqui um await, disconnect um execute. O execute é o método de execução de queries do MySQL 2, né? Então se a gente estivesse ali num bloco acoplado, a gente só daria um MySQL2.execute e passar nossa query, né? Mas a gente tá fazendo certinho, né? Então não tem por que fazer isso. Então, vou passar isso aqui, né? E também vou passar um, sei lá. Enfim, cara, na verdade esse try catch aqui ele é bem desnecessário, porque eu posso fazer assim, ó. Se a conexão for diferente de null, né? E se o parâmetro, a gente pode setar, porque lembre-se que a gente pode fazer validações com parâmetro ou sem parâmetro. Então eu vou dizer que se parâmetro, né? Quando ele não vem nada, ele é undefined, então eu vou dizer que se ele for igual a undefined, eu passo isso aqui e eu executo só com a query, né? Então eu vou vir aqui, vou setar apenas a query como um parâmetro, né? Nem show, porque, enfim. E vou criar aqui uma constante também chamada query with values, ou seja, queries com valor, né? Com parâmetro, né? Então eu vou dar aqui um mysql.format, né? Que ele basicamente vai formatar aí minhas queries. E vou passar só a query e vou criar um bloco else aqui, bem simples. E vou fazer o mesmo código, só que passando meus parâmetros, né? E aqui ao fim eu vou retornar house, né? Assim como também eu vou retornar aqui em cima. Então a gente vai vir aqui, vai dar um return house, beleza? Então galera, a princípio, né? Inicialmente é isso aqui, o nosso... tá faltando fechar alguma coisa aqui? Tá faltando fechar a classe. Então, galera, a princípio, nosso MySQL Adapter é isso aqui, né? Então a gente também pode vir aqui no nosso entry point e tentar se conectar, né, a essa instância do nosso banco. Então, voltando aqui no nosso entry point, a gente lembra que a gente tem o nosso start aqui, né? Então a gente pode vir aqui e dar após ele iniciar o servidor HTTP, await, né, diz.database, eu vou chamar isso aqui, connect, né? Então, vou chamar isso aqui. Então aqui em cima eu vou passar como um segundo parâmetro, né, o meu app aqui eu vou dar um read on database e vou importar meu database, né? Aí, beleza, tipando. E aqui vou dar um tis.database e vou dizer que isso aqui é uma nova instância do quê? MySQL Adapter, né? Então eu tô dizendo que essa tipagem ela é pertencente aqui ao MySQL Adapter, né? Então agora eu também vou estar esperando aqui um segundo parâmetro, que é o meu new SQL Adapter. Opa. E dar um app start aqui, beleza, perfeito. Então aqui ele vai estar iniciando e conectando aqui na minha instância do banco, né? E eu também posso criar aqui também um await, né? Todas as operações de banco de dados elas têm que ser executadas em await aqui nessa library. Então vamos ver se vai fazer uma conexão com o nosso banco, né? Então a gente tem as nossas credenciais ali na localhost. Outra coisa que a gente tem que estar setando ali também é o nosso database, né? Para dizer que a gente quer se conectar ao leilão, perfeito? Então vou dizer aqui que meu database leilão. Perfeito. Faltou uma vírgula aqui. Então, criamos nossa primeira pool aqui. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se não vai dar nenhum chiaço. Então, vou dar aqui um yarn dev. Error confused. Então, ele está dizendo que eu não está conseguindo se conectar na localhost, né? Isso aqui é um IPv4 de localhost. É um IP de localhost. E está dizendo que deu fatal. Então, vamos ver qual que é o erro aqui. Cara, estranho, hein? Esse erro aqui tá bem estranho. Deixa eu ver se meu MySQL aqui tá ativo. Se eu tenho uma instância ativa aqui de MySQL. Show databases. Database. Oh, porra, tem que colocar ponto e vírgula, será? Ele buga. Foda-se. Vou fazer no próprio Debugger mesmo. Fechar também não quer, né? Beleza. Vamos ver aqui no nosso Debugger, nossos credenciais. Com certeza tem algum problema de conexão aqui, então vou vir aqui no meu Edit Connection, né? Então
Então a gente vê que aqui é localhost, root, não tem nenhuma senha. Nessa porta mesmo. Leilão. Bem estranho, não tá se conectando. Leilão com L maiúsculo, inclusive. Root. Sem senha, localhost. Na porta 3000. Tem que ver o que tá causando esse problema aqui, né? Então vamos fazer esse debug aqui juntos. A gente pode tentar mudar isso aqui para 127.0.0.1. Talvez ele conecte, talvez ele não tá entendendo que eu tô tentando me conectar a uma instância local do meu MySQL. Perfeito! Era isso, caralho! Agora eu amassei, então a gente tá vendo que ele tá conectado ao nosso servidor do banco de dados. Então a gente pode agora executar queries ali dentro, né? Então, parte do banco, né, galera? Creio que seja isso aqui. Então, galera, a gente já tem aqui a nossa primeira instância de banco, né? Então a gente criou um adaptador. Então vejam, isso aqui tá ficando bem bonitinho. A gente ainda vai melhorar essa estrutura inicial, mas a gente tem aqui um entry point, né? Todos aqui vindo na nossa camada de infraestrutura, né? Então a gente tem um MySQL, a gente vai modelar esse banco de dados aí na próxima aula, né? Então, a princípio seria isso, pessoal. A gente vai estar modelando agora também as regras de negócio e as telas. Outra coisa muito interessante pro pessoal do vídeo, vejam que ele colocou aqui preparando o banco de dados. Então isso aqui vai ser uma coluna, né, do nosso banco. Então a gente vai ter lá uma TBL leilões, sei lá. Então a gente vai ter uma TBL com diversas colunas, né, com essas credenciais, né. A gente pode inclusive fazer TBLs com chaves estrangeiras. Então a gente pode ter uma TBL endereço, por exemplo. E a foreign key é a qual lote, né, a qual imóvel esse endereço está vinculado, né? Então a gente pode modelar um banco de dados aí muito melhor, né? Através das chaves estrangeiras. Perfeito. Então por isso que ele está preparando o banco aqui, porque a gente precisa saber quais são as credenciais, quais são as colunas, né? Para a gente poder preparar essa questão de chaves, né? Como a gente vai modelar o nosso banco da melhor forma, correto? Né? Então, é isso. Perfeito. Mas a princípio, né? O Cardoso aí, né, Cardoso? Tá já preparando aí o User Experience. Depois eu vou deixar umas previews aí, galera, no vídeo, né? Vou estar setando isso aí no vídeo, vou estar mostrando pra vocês. Mas, enfim, vou estar encerrando essa aula por aqui, tá, galera? Esse primeiro bootcamp aí da galera. Então, a gente já criou uma estrutura inicial, né, de TypeScript. A gente vai começar sempre do back-end. E a partir da próxima aula, né, que no caso vai ser amanhã já, a gente vai estar fazendo aí o front-end, né? Mostrando a implementação dele no Figma e depois aí no React, no Vue. A gente vai estar decidindo esse stack. E já vamos começar a fazer a estrutura inicial do nosso banco, vamos começar a modelar ele. E também começar fazendo alguns repositórios e alguns use cases ali dentro do nosso próprio back-end, beleza? Então é isso aí, né, pessoal? Tamo junto. Obrigado aí pela participação de vocês. Vamos continuar, vamos finalizar esse projeto. Ficar massa, então. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Querem se despedir aí? É isso, rapaziada. Valeu. É nóis. Valeu, valeu. É isso, Falou, até a próxima, valeu. Falou.